Ramon Dias, te quero, hermano. Te quero, hermano. Que técnico é Ramon Reu Dias? Que auxiliar técnico é Emiliano Dias? Que elenco é o Vasco da Gama? E com esse Vasco, não cairemos à Série B do Campeonato Brasileiro. Que bastidores de arrepiar! Ontem foi dia de bastidores na Vasco TV. Bastidores da vitória importantíssima do Vasco sobre a equipe do Botafogo pela 32ª rodada de Campeonato Brasileiro. Um bastidores que emociona, um bastidores que confirma mais do que nunca o pensamento que o torcedor vascaíno tem. O pensamento de que hoje, diferente da queda de 2020, diferente da queda de 2013, diferente da queda de 2008, diferente do Vasco que ficou na Série B em 2021, hoje temos um Vasco da Gama de homens. E com todo respeito à palavra, porque sei que pode gerar certa confusão e não é o objetivo. Mas quem conhece meu canal sabe muito bem o que eu quero dizer. Um Vasco aguerrido, um Vasco com vontade, um Vasco que não tem moleque. E se for necessário para fazer o gosto, não é um Vasco de menina não, é um Vasco de mulher. Não é um Vasco de moleque, é um Vasco de homem. E é bonito de ver esse Vasco jogar. Um Vasco que se fosse há 3, ou nem preciso ir tão longe, se fosse há 2 anos, com aquele elenco fracassado que ficou na Série B do Campeonato Brasileiro, jamais venceria um Botafogo dentro de São Januário. Muito pelo contrário, aquele Vasco fracassado perdeu para o Botafogo, a maior goleada já vista dentro de São Januário para o rival, 4-0, um baile na Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje é um Vasco, hoje é uma garra, hoje é um espírito. E tudo isso, não tudo, mas em boa parte, para o técnico argentino Ramon. Então, Ramon, muito obrigado, muitas gracias, te quero, hermano. Muito bonito de se ver esse atual Vasco. É claro, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre bastidores da Vasco TV. Vamos falar sobre a 33ª rodada de Campeonato Brasileiro, que começa nesta quarta-feira, trazer aqui informações importantes sobre essa rodada e falar também, torcedor vascaíno, sobre uma informação importantíssima, sobre a preparação para a partida do próximo domingo contra a equipe do América Mineiro. Alguns atletas preocupam, outros dão esperança de que podem retornar e estar à disposição do técnico argentino. O certo é que este Acorda Vascão chega com o pé na sua porta. E se você não é bobo, se você é Vasco, jamais poderá perder. Só que antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre eu faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer mesmo. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, venha de verdade mesmo, agora, aqui embaixo, nessa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. A sua inscrição é essencial para o nosso crescimento. Sem a sua inscrição, o canal do Gigante Vasco não irá a lugar algum. Ela é muito importante para o crescimento do nosso canal, e muito mesmo. Nesse momento, inclusive, e agora eu te peço, faça um pedido, tanto para você que está aqui pela primeira vez, quanto para você que já assiste aos nossos vídeos com certa frequência, porém ainda não se inscreveu, para nos ajudar. Estamos nesse momento com 111.900 inscritos. Faltam menos de 100 pessoas para chegarmos à marca tão importante e imponente dos 112 mil. Então, em homenagem à vitória do Vascão que aconteceu na noite de anteontem em São Januário, se inscreva no canal do Gigante Vasco. Agora aqui embaixo já se inscreva. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. De vascaíno para vascaíno, porque é muito importante a sua ajuda aqui no nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, pois na noite desta segunda-feira, anteontem, o Vasco conquistou uma vitória importantíssima dentro do nosso caldeirão. Uma vitória de fato para lavar a alma, uma vitória de fato para empolgar, uma vitória de fato para mostrar para o torcedor vascaíno que hoje o Vasco tem um elenco de homens, que hoje o Clube de Regatas Vasco da Gama tem um elenco de homens que querem ficar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E acima disso, acima de adjetivar, se é assim que eu posso falar, cada atleta
Hoje temos um elenco que honra a camisa do Vasco da Gama. Hoje temos atletas que entendem a grandeza do Vasco da Gama. Hoje temos atletas que representam mais de 20 milhões de torcedores que estão espalhados norte a sul deste Brasil. E assim como vem acontecendo desde a chegada de Ramon Dias no Vasco da Gama, novamente aconteceu nesta segunda-feira, em um jogo difícil, em um jogo complicado, em um jogo truncado, em um jogo emocionalmente muito ruim de se jogar. O Vasco venceu a equipe do Botafogo em São Januário. Tanto antes quanto após a partida, ficaram marcadas as cenas de tanto Ramon quanto Emiliano Dias dentro do vestiário, empolgando este elenco. E para começar aqui este Acorda Vascão, eu quero mostrar a vocês alguma dessas cenas. E a primeira delas de Emiliano Dias, conversando com o elenco, falando sobre a importância da partida que seria contra o Botafogo, pois são cenas diante do início do jogo, e mostrando a todos os jogadores do grupo vascaíno que eram 90 minutos para chegar ao grande sonho, que era a saída da zona do rebaixamento. O trabalho que você está fazendo é absurdo. É absurdo. Quando chegou, botamos um sonho. Esse sonho está 90 minutos a acontecer. 90 minutos a acontecer. Toda a luta, todo o sofrimento. A gente não merece sofrer tanto. Está fazendo muito para não sofrer mais. Mas hoje, nos 90 minutos, tem que estar com esse sofrimento. É olhar, é lembrar todos os sofrimentos que a gente passou. 90 minutos para lutar pode acontecer, mas tem fé. Acredita até o fim. Vuelvo a repetir, 90 minutos para jogar com esse sofrimento que a gente sofreu todos estes meses. Eles não estão acostumados. Nós sim. Essa é a vantagem que hoje temos. Eles não estão acostumados a viver esta situação de pressão. Você é homem. Mas hoje é o dia. É o dia. Tem fé que hoje vai acreditar o bom. Torcedor vascaíno é no mínimo de se arrepiar. Muito legal hoje o nosso Vasco. Muito legal saber que hoje, acima de tudo, temos na comissão técnica profissionais que entendam a grandeza do Vasco. E sempre que eu tiver a oportunidade de voltar nesse assunto, eu vou falar. Hoje temos profissionais, temos um técnico, temos auxiliar técnico que entende a grandeza do clube, temos auxiliares, temos profissionais, temos grandes nomes na beirada de campo que entendam a grandeza do Cruz Maltino, que respeitem o torcedor vascaíno, que amem o Vasco da Gama. Diferente de 5 meses atrás, que o profissional que estava sentado na cadeira de técnico do Vasco da Gama desvalorizava, menosprezava, falava que São Januário Hostil era um território para o Vasco, ria após uma goleada sofrida para o Flamengo, dentro do Maracanã, um vexame histórico e o nosso técnico rindo. Hoje não é a mesma coisa. Hoje o Vasco tem um treinador. Hoje o Vasco tem um grande comandante na beirada do campo. E não achem que essa mudança, essa virada de chave se deu apenas por reforços. Não, não foi. Foi porque hoje nós temos um técnico de verdade. Hoje, se não pelo quesito técnico, tático, que não. Ramon Dias tecnicamente e taticamente não é um técnico brilhante. Nunca foi conhecido por isso. O Al Hilal de Ramon não era um exemplo de time tático. O River Plate, de Ramon não era um River Plate que taticamente era conhecido por jogar bonito. A seleção do Paraguai de Ramon, o Libertad, que Ramon treinou também no Paraguai durante o Campeonato Paraguaio, não eram equipes taticamente lindas de serem vistas, mas eram equipes que não entregavam fácil a vitória. Para você ter noção, Emiliano Dias e Ramon Dias têm juntos na sua carreira mais de 100 clássicos disputados. Sabe quantas derrotas? Menos que 20. Esse é o elenco, as equipes que passaram nas mãos de Emiliano Dias e Ramon. Equipes que não entregam derrota fácil. Equipes que animicamente, são fortes. Equipes que psicologicamente e emocionalmente são difíceis de ser batidas. E hoje é isso que a gente vê no Vasco. Pode faltar técnica, pode faltar tática, mas vai na raça, vai na vontade. E é isso que o torcedor vascaíno gosta. Pode não ser brilhante taticamente. Eu não quero um Vasco que dê baile. Claro, seria bom, sem dúvida. Mas eu não quero um Vasco que dê baile. Eu não quero um Vasco que ganhe humilhando. Eu não quero 5, 6, 7. Eu
eu quero 3 pontos na conta, eu quero passar da Copa do Brasil da segunda fase, eu quero disputar títulos. E se for para disputar títulos, como o Boca Juniors fez, empatando cada fase, das oitavas até a semi, até chegar numa final de Libertadores, que seja assim. Que seja. E eu acho que com o Ramon no comando vai ser desse jeito. Pode faltar na tática, pode sobrar também como sobrou contra o Coritiba, mas se faltar na tática, na técnica, vai na raça, que isso hoje o elenco do Vasco tem de sobra. Novamente, Ramon Dias mostrou isso no vestiário. Após a vitória contra a equipe do Botafogo, Ramon Dias se posicionou, falou para o elenco, conversou com os jogadores e mostrou por que hoje o Vasco é um clube que emocionalmente é forte. Porque há na beirada de campo, Ramon Ángel Dias. Hay que trabajar, gente, hay que lucharlo. Se puede conseguir todo, pero hay que lucharla. Hay que tener confianza, coraje. Tienen que tener coraje como lo tienen hoy, como lo tuvieron todo el campeonato. Pero no terminó, sigue. Es duro Vasco, va a seguir siendo duro. Me gusta, gente, me gusta. Disfruten, pasen aquí con la familia y disfruten. É torcedor vascaíno, então olha, tá bonito sim de se ver esse Vasco da Gama. Muito legal. E a gente espera que dessa maneira o Vasco não caia, o Vasco fique na Série A e pelo visto vai de fato permanecer. E falando em permanecer, hoje se inicia a 33ª rodada de Campeonato Brasileiro. Hoje, torcedor vascaíno, temos algumas partidas sim para ligar o nosso alerta e ficar de olho. O jogo da parte de baixo da tabela estará acontecendo entre América Mineiro e Coritiba, os dois clubes, na minha opinião, já rebaixados à segunda divisão, porém é um jogo importante, pois o América será o próximo adversário do Vasco deste próximo domingo, às 6h30 da tarde, em São Januário. O Fortaleza, que é também um adversário hoje do Vasco direto, na luta para não cair a segunda divisão, entra em campo. Eu vou chegar aqui um pouco ao lado para vocês darem uma olhada na tabela. Fortaleza hoje é o 9º colocado com 42 pontos, um clube que dos últimos 5 jogos tem 4 derrotas, então um clube que animicamente não vem bem. E amanhã estarão em campo os principais adversários do Vasco, né? Corinthians entra em campo na Neoquímica Arena contra o Atlético Mineiro, Goiás e Santos se enfrentam na Serrinha, Cuiabá e Bahia se enfrentam na Arena Fonte Nova. E aí você pode ter se perguntar, Lucas, e o jogo do Vasco? Cadê? O Vasco não entrará em campo nesta rodada. A partida do Vasco nesta rodada seria contra a equipe do Cruzeiro, porém esse jogo foi adiado pela CBF. Não se foi justificada o motivo plausível para esta alteração, mas foi alterado. O Vasco não entra em campo contra o seu adversário direto, ou seja, nem Vasco nem Cruzeiro conseguirão pontuar. O máximo que pode acontecer é o Goiás vencer o Santos na Serrinha e o Vasco acabar caindo novamente à zona do rebaixamento. Então é torcer para que o empate aconteça nessa partida, nem o Goiás nem o Santos vencer, porque o Santos automaticamente vai ficar travado e o Goiás não ultrapassa o Vasco da Gama. Então é ficar de olho, a gente vai trazer mais detalhes sobre isso do Fala Gigante. Sobre o Vasco, hoje o foco está completamente na partida de domingo. Domingo será a grande decisão e hoje, inclusive, estarão abertas as vendas de ingressos para a partida contra o América Mineiro. 10 horas da manhã, abre-se aí no site do sócio do Gigante os ingressos, garanta o seu, porque São Januário domingo vai estar lindo demais, vai ficar surreal o São Januário neste próximo domingo. Teremos hoje, inclusive, o retorno do elenco ao CT Moacir Barbosa, após um dia de folga que aconteceu ontem, terça-feira, um dia após o jogo. O Vasco hoje retorna à preparação visando o jogo contra o América. O elenco terá quarta, quinta, sexta e sábado, 4 dias para treinar e se preparar para a grande decisão que estará acontecendo no Caldeirão de São Januário. Desse jogo, o Vasco da Gama conta com 3 grandes dúvidas. Uma dúvida sobre a presença ou a ausência, no caso, a permanência, já que ele vem sendo um atleta muito utilizado por Ramon Dias, e outras 2 dúvidas sobre retorno. A gente já brevemente falou sobre isso no Boa Noite Gigante de ontem, mas eu faço questão de retornar a esse assunto de uma forma novamente breve aqui a vocês, que é Rossi e Marlon Gomes, os 2 atletas que atuaram a sua última partida contra a equipe do Fortaleza. Faz quase 2 semanas que Rossi e Marlon Gomes desfalcam o Vasco da Gama. Foram desfalques nas partidas contra Inter, Flamengo, Cuiabá, Goiás e Botafogo. 5 jogos que Marlon Gomes e Rossi
não estão à disposição de Ramon Dias. E é claro, dois jogadores muito importantes que fazem falta para esse atual momento do Vasco. Inclusive, o próprio Ramon explicou sobre a ausência deles na entrevista coletiva de anteontem, após a partida contra o Botafogo. Então, é claro, dê uma olhada nas palavras de Ramon Dias, onde ele, na entrevista, fala sobre a importância de Rossi e Marlon Gomes e sobre a ausência deles hoje dentro do elenco Cruz Maltino. Apoyando muchísimo a los jóvenes, porque si hoy miramos, los dos extremos que teníamos, uno tiene 21 y el otro tiene 19, 18, 19 tiene Eric. Lástima que se lesionó. Van creciendo y necesitan mucho trabajo todavía, pero van creciendo muchísimo, estamos contentos, estamos peleando con gente joven, todos tienen el espíritu, todos ayudan y están comprometidos con el equipo y esperemos sigamos con esta actitud. El profe que también le puede explicar que entrenaron muy bien, estamos contentos porque a pesar que en instancias importantes, el partido pasado no jugó Pablo, no jugó Rossi, no jugó Marlon, no jugó... Hay varios jugadores que estaban lesionados y se están recuperando para el tramo final. Lo vamos a poner al 100% para que no se lastimen más y para que nos ayuden en todo lo que necesitamos. Así que están mejor, están trabajando mucho, tenemos una semana más para que se puedan recuperar y seguramente nos van a ayudar en el tramo final. Então, como vocês viram aí, né? Rossi e Marlon Gomes que vêm sendo desfalques e, é claro, fazem falta para Ramon. A lesão do Rossi foi uma lesão na coxa direita, uma lesão que fez com que o atleta viesse a sentir dores, inclusive naquela própria partida contra a equipe do Fortaleza, nem tivesse condições de continuar até o final do jogo. O Vasco não tinha mais substituições naquela partida, então ele teve que continuar, mas não conseguiu desempenhar. A lesão do Marlon também foi uma lesão até mesmo semelhante, porém não na coxa direita, mas na coxa esquerda. O Marlon foi substituído, saiu, né, no intervalo daquela partida contra a equipe do Fortaleza. Quem entrou no lugar do Marlon, salvo engano, foi o Dimitri Payet. Payet começou no banco e entrou no lugar do Marlon Gomes naquele jogo. Hoje, olhando para a partida do próximo domingo contra o América Mineiro, quem tem mais chances de retornar é, de fato, o Rossi. O Rossi tem grandes chances de retornar para a partida contra a equipe do América Mineiro. A princípio, hoje, o planejamento do DESP, que é o Departamento de Saúde e Performance, é que haja o retorno gradual. O Rossi já vem fazendo trabalhos em campo, já iniciou o seu processo de transição, como é chamado, dentro aí do futebol. E há sim a expectativa, caso não haja nenhum trabalho de hoje, nenhum problema, de hoje, ele já realizar trabalho junto ao elenco principal, junto ao grupo principal do Vasco da Gama no CT Moacir Barbosa, e automaticamente, estando presente com o grupo, treinando normalmente, domingo ele estará à disposição de Ramon. Vai ser algo natural o retorno dele, já que a pior parte já passou realmente, né? Hoje ele já está nesse processo de transição que deve ser finalizado hoje, já estando entregue novamente a Ramon Dias para treinar com o grupo. Lucas, para domingo o Rossi pode ser titular? Já falamos sobre isso ontem, mas volto a repetir. Não. A expectativa é que haja um retorno gradual. Rossi não entre no fogo cruzado logo de início. Vasco, jogue com o Rossi no banco de reservas, ele esteja presente e, caso venha a ser necessário, coloque o Rossi na segunda etapa da partida. Sobre Marlon Gomes, a situação, no entanto, ainda depende de uma reavaliação médica. Marlon Gomes deve ser reavaliado hoje. Se o Rossi entrará em campo para treinar com o elenco principal, o Marlon Gomes deve ser reavaliado nesta quarta-feira. Essa é a expectativa. Hoje a tendência, sim, é que o Marlon venha a ser relacionado para a partida desse próximo domingo, mas não há uma certeza tão grande quanto o Rossi. A gente chegou até a comentar com vocês no Boa Noite ontem que uma pessoa muito próxima ao GE confirmou que Marlon tem boas chances até de estar presente para a partida desse próximo domingo, mas ainda não é algo confirmado. Porém, torcedor, a grande preocupação nesse momento não é se Rossi ou Marlon estarão presentes no jogo contra o América, mas se Eric Marcos estará presente. O que acontece? O Eric Marcos, infelizmente, na partida de anteontem, desta segunda-feira, contra a equipe do Botafogo, acabou sentindo dores no músculo posterior da coxa direita. Ele até deixou a partida chorando. Entrou na vaga do Eric Marcos, se eu não me engano, entrou o Alex Teixeira, ali na mesma posição da ponta esquerda. No início do segundo tempo, ele acabou não tendo nem sequer condições de permanecer no jogo devido às dores. O atacante ficou grande período também desfalcando a equipe. Acredito que vocês lembram que o Eric Marcos passou um longo período sumido.
porque tinha também uma lesão muito semelhante a essa na coxa direita. E agora, após retornar, ganhar 2 oportunidades como titular na partida contra o Cuiabá e anteontem contra o Botafogo, novamente o Eric Marcos pode estar afastado de campo devido a essa lesão. É algo que preocupa demais agora e o Vasco busca hoje, como fator de urgência, entender a situação do Eric Marcos nesse retorno aos treinos no CT Moacir Barbosa, o retorno às atividades. A gente espera sinceramente que não venha a ser nada de grave. Eric Marcos é um grande jogador, uma peça importantíssima para esse atual elenco do Vasco, que está finalmente ganhando cada vez mais espaço com o técnico Ramon Rio Dias. Pode ficar tanto tempo fora por causa de uma lesão. O Eric Marcos volta, infelizmente, a sentir dores na mesma coxa e pode voltar a ser desfalque. Então hoje é dia de reavaliação. Dia de reavaliação para Marlon, dia de reavaliação para Eric, aliás, avaliação, né? Eric Marcos para entender qual é a situação e dia também de Rossi ser entregue ao grupo e voltar a treinar com o elenco principal. Ótimas notícias, uma corda Vascão movimentado, agitado e cheia de novidades muito boas para você. Tá claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ajude o nosso crescimento. Faltam pouquíssimas pessoas para chegarmos aos 112 mil inscritos. Contamos com você. Vamos que vamos, então se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo. E como é claro, sempre falamos aqui no canal, saudações vascaína.